Começando 6 minutinhos, né? Porque a gente tem sempre que ajustar todos os parâmetros para poder gravar para vocês. Boa E noite. assim mesmo erra. Não, não, jura. Então, boa noite. Hoje é a nossa 12ª aula e dos arquétipos é a última. E nós vamos, a partir da semana que vem, já começar o curso com corda total. Antes de você começar, Cris, faz um remember dessas 12 aulas, que foram 12 Sim, arquétipos. O tá. que os arquétipos nos traz nas cartas do tarô, certo? Que representa, dá uma volta aí nas aulas, que quem Sim. não pegou todas, depois vai assistir, tá no nosso canal, todas as aulas lá. Bom, pessoal, boa noite então. Meu nome é Maria Cristina, eu sou, vamos dizer assim, terapeuta integrativa em algumas coisas, estudante de cabala, estudante de astrologia, enfim. Depois eu mando meu currículo para vocês. Resolvi fazer, já estudo tarô há mais de 30 anos, né? Sempre gostei de estudar e estudo vários decks que a gente chama, né? Vários tipos de baralho, vários tipos de leitura, e achei por bem desenvolver um curso para vocês com o meu conhecimento, né? Aprofundado, né? E quis passar um curso um pouco mais elaborado, porque existem cursos que são mais rápidos, né? Mas o meu objetivo é que vocês usem o tarô para autoconhecimento e para que vocês façam uma leitura bem proativa, boa, para quem estivesse, quem buscar a leitura de vocês, para que a gente possa mudar a consciência, dar saltos na consciência, e isso o tarô ele pode fazer bastante, pode melhorar bastante a vida das pessoas, né? Então eu resolvi começar pelo começo, que era mostrar para vocês os arquétipos. O que são arquétipos? São modelos que a gente tem no nosso dia a dia, no mundo, e que são muito próximos da gente. A gente, às vezes, não observa, né? Então, eu optei por fazer os arquétipos do Jung, que é um psicólogo, né? Psicoterapeuta, né? E o Jung fez um estudo muito aprofundado do tarô. Aliás, depois eu vou passar como bibliografia para vocês um livro dele, profundíssimo, porque o que acontece? Ele estuda todas as religiões, ele avalia tudo para poder construir os arquétipos do tarô. É muito interessante. Né? É livro assim de cabeceira para a gente poder sempre estar consultando. Né? É enorme, tem mais de 600 páginas. Enfim, e aí eu decidi fazer os 12 arquétipos do Jung, né? São 12, eu vou falar no finalzinho da aula, eu fiz uma tabela, resumo. Até se quiser, eu posso colocar essa tabela resumo logo, né, para vocês lembrarem. Deixa eu já colocar, porque aí fica mais fácil para vocês entenderem, né, que são esses arquétipos. E agora, depois desses arquétipos, o que aconteceu? Vocês conseguiram, com esses arquétipos, conseguiram ter uma visão um pouco mais ampliada do que é o tarô, né? Então, não é simplesmente pegar a carta, ler a carta, né? E tá tudo bem. Não, você tem que interpretar a carta, você tem que usar a sua, vamos dizer assim, a sua intuição, entender a situação dessa pessoa, quando essa pessoa, o que ela está trazendo para você, que vocês possam ajudá-la, né? Eu não sei se está aparecendo aí para vocês o material. Eu vou lá para a última página que eu vou mostrar para vocês. Até foi até bom você falar isso, Mauro, porque eu tinha acabado de fazer isso, fazer essa essa retrospectiva, né? Então aqui, gente,
o que acontece? O tarô tem 78 cartas, sendo que dessas 78 cartas, a gente tem os arcanos maiores, os arcanos menores e a realeza. Então, aqui eu coloquei cada carta do tarô, né? E aqui, se vocês repararem, tem os arquétipos. Então, eu tenho o arquétipo do inocente, eu tenho o arquétipo do rebelde, eu tenho o arquétipo que a gente vai falar hoje do inocente, né? Do criativo. Então, são palavras-chave, características que você analisa a carta e você faz essa associação com esses arquétipos. Por exemplo, o louco, que é a carta número 0 do tarô, ela tem aqui como arquétipos o inocente, o rebelde, né? O Cris, amplia a tela vencedor. para nós aí. Deixa eu ampliar, peraí. Vou colocar aqui. É que essa tabela ficou um pouquinho pequena, tá bom? Melhorou? É que, na verdade, esse material eu vou mandar para vocês, né? E como o Mauro me pediu, eu ia só comentar. Então, aqui o louco, que é a carta número 0 do tarô, ele tem como arquétipo, por exemplo, o arquétipo do inocente, que a gente vai falar sobre ele hoje. O que significa? É uma carta que vai trazer a mensagem da espontaneidade, da fé, da liberdade, de um novo início. Melhorou, Mauro? É porque está aparecendo E agora? Fiz zoom 200. inteiro. É lá no cantinho, mudar a tela lá, ó, no Qual? zoom. Lá no cantinho direito. Hum. Aí. Tem Você que quer que mudar a coloque em tela aí para ela encher. apresentação? Deixa eu ver se. Isso, Tá, é que eu tinha colocado no Zoom mesmo. isso Então, aí. agora eu não sei se deu para melhorar aí para vocês, né? Isso, agora fica Então, eu grande. coloquei as cartas aqui, né? Do 0 até a carta, ou a última carta do tarô, né? E aqui vocês vão ver que tem uma relação com algum arquétipo, né? Que tem características e o que significa, que isso traz para a carta, o significado da carta. É lógico que a carta ela não tem só essa associação. A gente pode associar a carta também com as imagens da carta, com as cores da carta, né? Dependendo do deck que você escolher, existem algumas imagens que são padrão, né? Mas existem decks, por exemplo, de criatividade, né? A nossa aluna Cherry escolheu um deck que foi um artista que desenvolveu, né? Então ele é bem diferenciado, mas assim as características das cartas são parecidas. Então eu não sei se eu respondi aquilo que você me perguntou, Mauro. É isso que a gente vai fazer. Daqui para frente, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar carta por carta, os tipos de leitura, como que a gente interpreta, né? Essas cartas. Vamos avaliar os arcanos maiores, que são 22 cartas, os arcanos menores e a realeza, né? Que tem o pajem, o cavaleiro, o rei e a rainha, os ouros, paus, copas, que são os naipes do tarô, que também influenciam na leitura, e vou fazer uma associação com alguns posicionamentos integrativos, ou como, por exemplo, a astrologia, a cabala, enfim, eu vou fazer um mix aí de associações. Então, aí vai ficar muito interessante para vocês. Como que vai ser esse curso? Esse curso ele vai ser todas as terças-feiras, das 20 às 22 horas, nós vamos ter um pouquinho mais de tempo, porque a gente vai ver detalhadamente as cartas. Vou trazer a carta para vocês, vou explicar direitinho, vou mandar material, vou gravar a aula vai ficar gravada. Vou mandar, além de apostilas e tabelas, vou mandar também a transcrição, né, por inteligência artificial das aulas, né, o que eu falo nas aulas, que vira como se fosse uma apostila, um resumo, né?
E é isso, eu acho que eu tenho grandes expectativas aí para esse curso. Eu espero que vocês aproveitem bastante e vamos em frente. Agora eu vou começar, então, a nossa aula de hoje. Eu não sei se o Mauro tem mais alguma pergunta, eu estou à disposição para responder. Não, só porque era a última aula, né? A última aula Sim, dos arquétipos, dá só essa essa resumida para o resumida. pessoal relembrar. Na verdade, os arquétipos eu quis mais, eu escolhi propositadamente para que eu descortinasse, olha que linda essa palavra, um, abrisse a Ho- cabeça de vocês, né? Que vocês Hoje a começassem Fênix está com a tudo, hein? sentir, a sentir a energia do tarô, né? E os arquétipos eles são muito significativos para isso, né? É muito lúdico também, né? Aliás, hoje vocês vão me ajudar para a gente achar figuras que representem, figuras aí na cultura pop, que representem, já vão pensando aí, figuras na cultura pop que representem o arquétipo do inocente. Pode ser desenho animado, pode ser. Eu coloquei uma fábula aí que vocês vão entender bem essa fábula, ela é muito clara para esse arquétipo. E podem começar a pensar já, tá? Um dos exercícios de hoje é esse, tá? Se quiserem ir anotando. Eu tenho alguns que eu vou falar para vocês, mas eu quero que vocês busquem esses arquétipos na cultura pop, nos desenhos animados, história em quadrinhos, filmes, enfim, resenhas, etc. Vamos lá, então. Vamos começar, então, a nossa aula. Não se preocupem, essa tabela realmente eu fiz, né? Mais para como um resumo do material em PowerPoint, né? Deixa eu ir lá para o começo. Então, vamos lá. O arquétipo do inocente. Em alguns lugares, gente, aparece o arquétipo também, tá? Do idealista. Pode ser também, a gente pode achar esse nome, né? O arquétipo do inocente ou idealista. Então, inocente. O que é inocente? É o que não possui culpa, que não ocasiona o mal, que é inofensivo, é puro, inócuo, sem pecado, que está em que há candura, né? Ou pureza é cândido. Então, O Cris, essa é. Oi? volta a tela para 100%, tá cortando um pouco. É porque eu pus no modo apresentação, Mauro. Então, Não, aí, pronto. tá. E para vocês aí que estão no Zoom, tá bom? Tá? Tá ótimo, Cris. Tá. Então aí o inocente, né? Que ele é deixa eu só colocar em tela cheia. Aí, Mauro, você me quebrou a perna, porque o modo É uma apresentação apresentação, põe a apresentação aí. é melhor. Porque senão fica Aí, aparecendo o Windows, né? Para quem está lendo, não fica legal. Então, é aquela pessoa que não tem culpa, inofensivo, né? Puro, inócuo, enfim, sem pecado. Então, o arquétipo do inocente, ele representa pureza, simplicidade, otimismo e alegria, busca a felicidade e a fé no bem das pessoas e no mundo, mesmo em meios a desafios. Apesar de ele ter essa conotação de alegria e otimismo, todos os arquétipos têm o lado sombra, né? Que são aqueles recadinhos que você tem que passar para o seu consulente. Olha, está tudo maravilhoso, mas presta atenção, não vai exagerar, né? E o que ele valoriza? Ele valoriza o que é básico, a espontaneidade, a confiança, sensações de nostalgia. Eu gostaria que vocês anotassem isso, porque, por exemplo, existem cartas no tarô que trazem uma certa nostalgia. E muitas vezes a pessoa faz a pergunta assim: o meu amado voltará? Então, se aparece uma carta que dá a intenção de nostalgia, significa que haverá uma volta, né?
você vai receber esse amado de novo na sua vida, né? Você vai acessar essa coisa passada, né? Então, ele pode evocar sensações de nostalgia em quem o reconhece. O que é importante nesse arquétipo? A comunicação simples, transparente. Se você fosse imaginá-lo em cores, seriam cores mais neutras, pastéis, e as mensagens seriam de esperança e bondade, né? A própria Poliana, né? Bom dia, sol, bom dia, lua, que lindo, né? Enfim. E a gente tem aí, né, esse nosso amigo que fez esse filme. Esse filme, eu acho ele uma obra de arte, né? Que ele era uma pessoa, não era bobo, né? Mas ele era muito inocente. Então ele contava histórias, né? Muito interessantes, né? Alguém lembra o nome desse filme? É o contador de história mesmo. Não, não é. Depois eu falo o nome para vocês, porque eu também esqueci. Mas é Ah, como que ele chama mesmo? Eu esqueci agora. Bom, e o lema é: somos livres. Forrester. Forrest Gump. Forrest Gump, isso. Boa, Thelma. Então, o Forrest Gump ele era um cara muito ingênuo, muito simples, que contava histórias que ninguém acreditava, né? Então, você não sabe se a história que ele contava era verdadeira ou não, né? Porque era tão assim, inverossímil, era tão simples, né? Ele contava com uma tranquilidade, contava assim: conheci fulano de tal, coisas muito difíceis para um cara tão simples quanto ele, né? Então, tem uma poesia muito bonita nesse filme. Então, o lema é: somos livres para ser eu e você, o desejo central, chegar ao paraíso. Então, é aquela coisa da bondade, né? Do paraíso, do universo perfeito. O objetivo, ser feliz. O maior medo, ser punido por ter feito algo ruim ou errado. A estratégia, ele é o cara do bem, né? Fazer tudo que é certinho, ser um cara certinho, fazer as coisas certas. A fraqueza, chato por toda a sua inocência e ingenuidade, e talento, que é fé e otimismo. Então, muitas vezes a pessoa que é simples, que ela é muito otimista, né, inocente, as pessoas acham até essa pessoa muito chata, muito boba, né? E às vezes o pulo do gato está aí, né? De você usar as coisas de forma muito simples, né? De forma muito pura. E as principais características, eu falei de pureza, apareceu aqui. A pureza, a busca do que é limpo, simples e autêntico. O otimismo, ver as coisas do lado bom, né? Acredita que sempre vai ter uma solução e uma oportunidade. A simplicidade, valoriza as coisas essenciais da vida. Encontra alegria nas pequenas coisas, nas experiências básicas, não complica. A fé, uma fé inabalável, né, na bondade do ser humano, das pessoas. A espontaneidade, agir de forma natural e livre, sem malícia, sem segundas intenções. A felicidade, procurar viver um ambiente de alegria e contentamento. E a nostalgia, né, que eu pedi para vocês grifarem, que trazer a lembrança de um passado idealizado como mais simples e puro. Então, a nostalgia eu quis destacar justamente por isso, porque tem muitas perguntas, principalmente no campo afetivo: eu vou casar, o amado vai voltar. Então, às vezes, pode ser, dependendo da carta, você vai buscá-lo no passado. Ou já ouviram de uma pessoa que tirou tarô: olha, está voltando alguém do seu passado. Eu já ouvi isso várias vezes e não voltou até agora. Graças a Deus. Né, Mauro? E como Uai, se depende, manifesta? tá voltando, Tá, tá, tá. Por favor, tá please, voltando please, hoje em please. dia. Como se manifesta? Em pessoas influenciadas pelo inocente, eles são otimistas, são gentis, têm uma visão idealizada do mundo, né?
Agora, uma das coisas que tem que tomar cuidado é a confiança excessiva e não prestar atenção nos perigos, né? A pessoa ser ingênua em relação aos perigos, né? É aquela mocinha do filme que tudo está lindo para ela, não percebe que tem o vilão perto dela, né? Em marcas, as marcas elas vão passar transparência, honestidade, simplicidade, tons coloridos assim de alegria, né? E pastéis para transmitir leveza e alegria. Por exemplo, a Coca-Cola e o personagem Dory são exemplos de marcas e personagens que incorporam o arquétipo do inocente. Então, vão pensando aí que eu pedi para vocês me ajudarem a achar, né, na cultura pop, elementos desse arquétipo. No marketing, ela vai explorar a honestidade, a bondade, a visão otimista da vida, pode criar uma conexão forte e confiável com os consumidores. Como eu sou de marketing, esse arquétipo é muito legal para você criar uma conexão mesmo, você criar como se fosse uma ponte entre a empresa e o consumidor, passando para a empresa que a empresa não vai fazer nada de errado, ela é honesta, ela tem uma visão otimista, ela vai investir no futuro, ela acredita, né? Às vezes, no país que ela está. Então, são marcas que vão trabalhar essa questão e que dá muito certo. Tá? Bom, seja inocente o suficiente para ser puro de coração. Jamais se permita ser inocente o bastante ao ponto de agir como um idiota. Então, é o recadinho, né? Cuidado para você não ser tão inocente a ponto de você ser idiota, né? Bom, as palavras-chave, então, do arquétipo: pureza, simplicidade, esperança, otimismo, confiança, alegria, ingenuidade, espontaneidade, leveza, bondade, fé, autenticidade, transparência, felicidade, liberdade, positividade, vulnerabilidade, sinceridade, paz interior e gratidão. Então, é um arquétipo muito, se vocês perceberem as palavras-chave, são palavras-chave muito alegres, otimistas, né? Não vi nenhuma palavra-chave, vamos dizer assim, são claras as palavras-chave, né? Talvez vulnerabilidade, aqui, que eu acho que é a palavra que mais está fora, né? Porque a pessoa, quando ela é muito inocente, ela pode ser vulnerável, ser passível de golpes, né? De ser enganada, né? E acreditar em qualquer pessoa, ter essa vulnerabilidade e as pessoas poderem se aproveitar, né? Bom, o lado luz desse arquétipo é a pureza de coração, a fé na vida e no bem, o otimismo, a esperança, a espontaneidade, a autenticidade, e se encantar com o simples, sabe? O simples, às vezes, ele passa a ser sofisticado, né? Porque você coloca tanta coisa, às vezes, em uma situação, e que vem alguém com uma solução tão simples, que é tão eficiente e eficaz, você fala, nossa, perfeito, né? Alegria genuína, entusiasmo natural, bondade, generosidade, transparência nas relações, inspiração para outros acreditarem no melhor. Agora, o lado sombra, né, que é a ingenuidade excessiva, então a pessoa pode estar sujeita a ser manipulada, negação da realidade, então é aquela bem poliana mesmo, né? Ah, tudo é luz, tudo dá certo, e você tem que ter uma pitada de realidade, né? Ver que às vezes o problema é real. Dependência de figuras protetoras ou salvadoras, né? Então esse arquétipo ele traz aquele príncipe encantado que vem te salvar na hora que você está em perigo. Então, cuidado. Ingenuidade financeira ou emocional, otimismo cego, né? Esperar que tudo se resolva por um milagre, não fazer a sua parte, dificuldade em assumir responsabilidades adultas. Então, a tendência é ser. Você pode, com esse arquétipo, você tem uma tendência muito grande de ser infantil, né? Nas suas atitudes.
tendência à infantilização ou vitimismo, excessos de vulnerabilidade e medo de crescer ou amadurecer. Então, esses são os recados da sombra, né? Então, tomar cuidado para não exagerar, né, na fé, no otimismo, na alegria, né? Ter tudo isso é bom, né? É saudável, mas você tem que ter esses parâmetros aí, esses freios, né? Bom, aí eu vou falar para vocês de uma historinha que todo mundo conhece, chamada, que tem muitas análises. Eu tenho várias análises do meu mestrado, análises até um pouco mais pesadas, né? E que é do Chapeuzinho Vermelho, né? O Chapeuzinho Vermelho como uma mocinha inocente, né? Então ela tem uma ingenuidade excessiva, né? Ela fala com estranhos, não se importa quem são esses estranhos, passa informações importantes da avó, né? Onde mora a avó. Ela não tem discernimento, ela não percebe o perigo disfarçado no lobo, por isso ela é vulnerável, então ela facilmente é enganada, pode ser enganada, representa a fragilidade do inocente frente à malícia do mundo. E ela tem uma dependência grande de Salvador, ela fica esperando o caçador para ser resgatada, né? E aí o arquétipo do inocente diz, né, o que a gente consegue enxergar na Chapeuzinho, né? Pureza e ingenuidade, bondade, otimismo, alegria e leveza. Então, veja, se o mundo fosse um mundo perfeito, o Chapeuzinho Vermelho se encaixaria muito bem. Mas o mundo que nós vivemos, nós temos muitos lobos maus, né? Então, você não pode simplesmente confiar, né, no caminho, né? Não pode ter bondade excessiva, não pode achar que não tem perigo na floresta e não pode deixar de ter malícia, né? Então, eu falei para vocês que era uma história muito conhecida, né? E aqui, gente, nós temos três símbolos, né, dessa história do Chapeuzinho Vermelho, que é a floresta, que é um mundo desconhecido, cheio de armadilhas e aprendizados, o lobo, a astúcia, o predador, que representa a sombra, testando a ingenuidade do inocente, e o caçador, que é a força protetora, que é o salvador externo que vai ajudar o Chapeuzinho Vermelho quando ela está, né, em perigo, né? Então, eu vou tirar um pouquinho aqui o tema, né? E eu queria ouvir de vocês se essa historinha aí do Chapeuzinho Vermelho representa bem esse arquétipo do inocente. O que vocês acharam? Dá Chapeuzinho, né? Ô, O Cris, eu acho que é Chapeuzinho bingo. é Bingo. muito inocente, o Chapeuzinho é muito inocente mesmo. É, eu gosto dela. Então, vocês percebem que tem, nessa fábula, né, nessa história, tem vários elementos do arquétipo, né? Então, a bondade, a pureza, um mundo perfeito, a floresta sem perigo, né? Alguém para salvar você na hora que você mais precisa, que é o caçador, né? Achar que o lobo é bonzinho, que o lobo tem boas intenções, né? E aí tem o lado sombra, né? Que ela é o excesso de tudo isso e leva a Chapeuzinho a não ter essa bondade funcionar como vilã, né? Toda essa questão desse arquétipo. Tá? Aí eu queria agora pedir para vocês se vocês se lembram de mais algum personagem ou mais alguma historinha que a gente possa pensar nesse arquétipo do inocente. Ô, Cris, se a Ó, gente eu tenho olhar os três três. porquinhos, os três Os três porquinhos, porquinhos. tem um que não o mais velho lá, que é o mais sabido, não é, mas os outros dois, não lembro o nome, um era prático, o outro era. Então, os outros dois
são exatamente isso. Eles não acreditam, eles fazem a casinha daquele jeito que eles idealizaram. Depois vem o irmão Salvador, é o E terceiro. sempre um salvando o outro, né? E, e, por exemplo, se a gente for para o mundo da fantasia, o Mickey é o arquétipo do inocente, que o Mickey é aquele ratinho, né? Ele é elegante, ele recebe todo mundo, ele é bom, ele passa uma imagem, né? Tanto que ele é a cara da Disney, né? Então ele fala assim, olha, o mundo mágico da Disney, o Mickey é o porta-voz, né? E aí nos desenhos animados a gente tem vários, né? Eu queria ouvir você, Tia. Olha, Você falou que tem três. eu pensei em Branca de Neve ou Branca como a Neve. Sim, Eu pensei na Cinderela a Cinderela e, também. e pensei na Bela e a Fera. A Bela e a Fera é bem interessante porque a Bela é inocente, mas a Fera, ela tem a malícia, mas ela também é inocente, porque ela também sofre, né? O, o É, protagonista, né? Então, é, a gente consegue, mas vocês percebem que o antagonista do inocente, ele é malicioso, né? Ele já tem uma vivência, né? Mas aí que tá, quando a gente trabalha com arquétipo, a gente tem que saber usar o arquétipo. Por exemplo, no marketing é muito legal você usar o arquétipo do inocente, porque você passa transparência das empresas em relação aos produtos delas, né? Então, a empresa ela passa uma imagem sólida de otimismo, né? Tem muita empresa que usa, tem a questão do nacionalismo, tem muita empresa que usa o verde e o amarelo, né? Porque é uhum. bacana, passa aquela ideia, né, de grupo, né? Então, para o marketing, dependendo da escolha, é interessante. Agora, se você pegar um produto que é ágil, que tem que ser um produto mais sofisticado, esse arquétipo já não serve, né? Aí eu vou ter que pegar, E, inclusive, as cores, né? Pode falar, e a Tia. Poliana? E a Poliana A Poliana é o arquétipo do inocente, né? Que ela do tudo, Inocente? ela tudo é muito lindo, tudo vai dar certo, né? E ela acorda de manhã, ela olha para o sol, oi sol, que coisa linda, bom dia, né? E a gente sabe que a gente tem dias ensolarados e dias cinzentos, né? Então, mas é legal a gente entender. E no É, tarô, vocês vão perceber que algumas cartas do tarô que vão trazer esse arquétipo são cartas que têm imagem de crianças. Então, eu selecionei alguns decks e algumas imagens que são cartas que têm imagem de crianças, ou que têm uma atitude pura, vamos dizer assim, né? Então, se você pegar o pajem, que é o valete, o pajem, se você olhar em alguns decks, ele tem uma imagem de uma criança para um pré-adolescente, né? Então, esse pré-adolescente, ele é puro, ele não tem malícia, né? Então, no tarô, a hora que você tirar essa carta, como que você vai interpretar, né? Então, é bem legal a gente perceber que a imagem, às vezes, da carta mostra, né, o arquétipo. Agora, se a gente pegar o tarô da Dona Cherry, que é tudo de gatinho, todas as cartas inocente, né? Eu não sei se vai ter um gatinho malvado ali, né? Depois você dá uma olhada no seu deck, Cherry, para ver as cartas mais pesadas do tarô, como é que tá o gatinho, se o gatinho tá bravo ou não, né? Aí você pega um tarô de gatinho, é difícil, né? depois eu vejo. É muito legal isso. Então, gente, se a gente até na música, né? Então, as músicas mais voltadas para criança, a cor, por exemplo, ele falou que são cores colorido do colorido da criança.
cores pastéis, cores mais neutras. Agora, se eu pegar, por exemplo, para vender um carro sofisticado, eu vou pegar que cor? Tudo que é Vermelho. sofisticado, vermelho ou preto, preto então é black, né? A gente até tem o cartão black, ou platinum, que é aquele cartão prata, né? Platinado. Então percebam que o arquétipo encaixa no nosso dia a dia, né? Então até a simplicidade também é refletida na cor, no tipo de roupa, né? Em tudo, enfim. Bom, se vocês lembrarem de mais alguém, mais algum arquétipo Eu lembrei. do Eu acho que o Pateta ele encarna total, né? Pateta. É, Ele é bem parecido, aliás, com o Forrest Gump. sim, Ele tem umas características assim né? E ele brincalhão, e ele é leve, ele é livre e leve. solto, Mas é. aí se você às vezes confunde o Pateta com o idiota, mas o Pateta, por exemplo, tem um desenho animado que ele ensina a dirigir. E ele É, dá dicas muito legais de direção. tem É, vários. então ele não é idiota, ele é realmente o puro, né? Ele é o inocente, inocente inteligente, né? Apesar de que nos desenhos, às vezes, do Pateta, ele faz. É meio pastelão, né? É meio bobo, né? Mas aí eu não me esqueço da direção, não sei se você lembra, né? Eu vou ver se até acho e coloco no Ó, grupo, é muito legal. Ah, o gatinho, qual que é esse? Ah, a morte, a morte. que A bonitinho! morte. Ah, mas nem parece que gatinho fofo, moço. A morte. Tá Né? vendo? A morte é A morte é bonitinha, a bonitinha, morte. a morte. Adorei isso, Cherry. Bom, vamos continuar então. Eu vou voltar lá no material, Peraí, tá? outro, ó, outro, ó, Deixa eu ver. outro, ó. Ah, Esse é o diabo? É o diabo. ai, que bonitinho! Mas nem parece ter, Baixar o Cherry. É fofo. Ai, que legal. Eu pego um tarô de golfinho, coelhinho, que tem tarô de tudo quanto é jeito, gente. Eu golfinho vou de mostrar, o primeiro tarô foi desenhado em 1400. Eu vou mostrar para vocês toda a cronologia dos tarôs, tá? Muito legal. Eu queria fazer isso hoje, mas eu acho que não vai dar tempo. Mas a gente faz na próxima aula. A primeira aula eu já falo disso. Então vamos lá. Voltando aqui, então, se a gente pensar, né, o inocente é puro, virtuoso e sem defeitos, livre de responsabilidade de ter feito qualquer coisa prejudicial ou errado. Então, ele não vai fazer nada de errado, ele vai fazer tudo certo. Ele é um eterno otimista e o copo desse arquétipo está sempre meio cheio, né? Vocês sabem a história do copo meio cheio, meio vazio, né? Então, eu posso enxergar um copo de forma otimista, cheio ou meio vazio, né? Vai depender do seu humor, né? Da sua filosofia de vida, né? O inocente carece de malícia e corrupção e busca a promessa do paraíso. Gente, quando fala malícia e corrupção, não é o lado ruim, tá? Ele tem que ser um pouco esperto, né? Enfim. Bom, em sua expressão mais poderosa, o inocente, ele. O que acontece com o inocente? Peraí, deixa eu só tirar aqui o som, está dando interferência. Bom, continuando aqui. Em sua expressão mais poderosa, o inocente incorpora um senso de unidade e renovação, representando paz interior e aceitação. Então, como ele é puro, como ele é bondoso,
Se eu tirar uma carta, às vezes, do tarô, ele pode significar uma renovação positiva, né? Porque ele traz a mensagem do positivo. E o arquétipo pode provocar a nostalgia, né? Por tempos mais simples. Sabe, eu não sei se vocês lembram daquela musiquinha, Tempo Bom, Não Volta Mais, né? Saudade. Então, às vezes, você pode ter o significado dessa nostalgia, de um tempo que era mais simples, que era menos complicado, era menos violento, né? Era mais poesia e menos treva, né? Enfim, era muito mais fácil. Bom, e os medos e desejos desse arquétipo, né? Lembra que eu falei que ele pode ser chamado também do arquétipo de idealista, né? Então, se vocês observarem em algum lugar escrito idealista, é o mesmo arquétipo. Não vi diferenças de nuances quanto aquele outro que eu coloquei para vocês que tinha uma diferença, né? Bom, desejo vivenciar o paraíso, a meta ser feliz, o medo, fazer algo errado ou que vai provocar punição ou que vai fazer mal para alguém. A estratégia, fazer as coisas direito. E os dons, fé e otimismo. Tá? Bom, o arquétipo ele está fortemente ligado a símbolos de pureza, espontaneidade, fé, confiança e também ao risco de ingenuidade. Ele vai aparecer em várias cartas do tarô, de formas diferentes, ou às vezes no lado luz, confiança, pureza e esperança, ou no lado sombra, que é o lado ruim dele, né? Que ele foge da realidade, ele idealiza a realidade, ele é infantil, né? Ele acredita em tudo. Então, a gente tem que, na hora de fazer a leitura, olhar os dois lados, né? Porque, às vezes, a pessoa, você passar um excesso de otimismo, o excesso de otimismo para quem está lendo, para quem você está lendo, não é às vezes saudável, né? Então, às vezes você precisa dar, vamos dizer assim, olhar o outro lado também, tá? Bom, então vamos para as cartas, né? Então, o louco, que é o arquétipo do inocente por excelência, aliás, o louco é o arquétipo, tem vários arquétipos do louco, né? Mas o louco, ele é tão louco que ele não está nem prestando atenção em nada, né? Ele é muito inocente. Mas ele pode ser louco também, não tão inocente, não tão inocente, mas ele é mais inocente do que o mago. Lembra que eu falei? O mago tem os 4 elementos, o louco não tem nada. O louco pega a mochila dele e vai para o mundo. Ele representa o espírito livre, a confiança no caminho sem saber exatamente o destino, a fé no fluxo da vida. Então, o louco ele é sem lenço, sem documento, né? Ele sai lá e vamos que vamos. No lado sombra, simboliza a ingenuidade cega e os riscos de irresponsabilidade. Então, o louco ele pode ser irresponsável também. Tanto que tem um cachorro sempre atrás do louco, para não deixar ele cair no abismo. Tá? Mas eu tenho uma carta aqui de um deck, vocês vão ver que interessante. O Sol, a alegria infantil, a pureza da criança, a confiança na vida, na abundância, a manifestação da inocência radiante e iluminada. Então, o Sol é tudo alegre, é otimismo, é luz, né? Então, ele tem muito do arquétipo do inocente. O que pode ser negativo é que o Sol ele pode emanar muita luz e queimar, né? Então, ele também é prejudicial, né? Excesso de Sol também faz mal, né? A estrela. A estrela é uma carta que eu adoro, que ela é gostosa, ela traz fé, ela traz esperança, ela traz confiança na vida e no futuro. É o inocente na versão espiritual, entendeu? Tanto que a caixa de Pandora do tarô mitológico é bem isso, né? Uma menina que tira a carta, sai um monte de fadinha, florzinha, né? Mas a caixa de Pandora também pode sair um monte de coisa ruim, né? Então,
A estrela, essa fé, essa esperança, é da própria carta, mas eu não posso ter excesso de fé, né, acreditar piamente, eu tenho que ter um pouco de realidade também, né? A temperança, outra carta querida do tarô, que é uma carta que passa harmonia, simplicidade, equilíbrio, confiança, que tudo vai se ajustar de uma forma natural, deixar as coisas se equilibrarem e passa uma confiança ao inocente. Então, quando a gente tira a temperança, às vezes você tira uma carta muito pesada antes, e quando vem a temperança, é um alento, né? Porque a temperança está falando, olha, procura ser mais tranquilo, mais calmo, equilíbrio, né? É o caminho do meio. Então, é uma carta muito boa também, que traz essa coisa do inocente. Aqui, gente, olha só, eu coloquei o louco, tá vendo a primeira carta do louco aí? O cachorro tentou, mas ele caiu. Ele está por um triz ali, segurando numa mão. Então, esse é louco mesmo, né? E ainda está cheirando uma flor. Ele está nem assim, se ele está caindo no abismo, se não está. Ele está maluco, né? A outra carta que já é mais tradicional, né? Que é o cachorro está latindo para ele não cair no abismo. Aqui ele já caiu, né? Infelizmente. Então, é a carta realmente da número zero, né? Tem também essa questão da neutralidade do zero. Então, o louco é zerado, né? Então, o zero também é inocente, né? Porque eu não sei o que vai acontecer a partir do zero, né? É inicial, né? Aqui o sol, olha o que eu falei para vocês, que as cartas normalmente vão ter crianças, né? Então, essas duas cartas do Sol são decks diferentes, mas as duas têm criança, né? Tem aqui, é um unicórnio, se eu não me engano. Então, o unicórnio também passa essa coisa de pureza, né? As flores, os girassóis, né? Enfim. E as crianças, elas não estão totalmente vestidas, né? Então, tem essa coisa de você estar despido, desnudo, né? O inocente ele está despido de maldade, tá? Perceberam? Olha a profundidade da leitura que eu fiz agora, né? Bom, aqui é a estrela, né? A estrela, que eu gosto bastante dessa daqui do tarô mitológico, que tem a caixa de Pandora, né? Que tem um monte de borboleta, fadinha, esperança, ela está olhando para cima, né? Tem iluminação. Aqui a do meio, ela é muito bonita, né? Então ela está num lugar também mostrando várias estrelas, né? E aqui você já tem a figura da água, né? E uma estrela enorme, parecendo um sol também, né? Porque o sol é uma estrela, né? Então a estrela ela traz esse lado espiritual de pureza, né? Do inocente. Aqui, gente, a temperança. Olha a temperança que bonita. É um anjo, ela está segurando dois cálices, né? Tem água, então tem emoção. A emoção. Por que ela está segurando dois cálices e tem a ver com emoção? E ela tá, o que ela está fazendo com os cálices? Ela está equilibrando a água. Ela como se alguém já a mãe quando a gente era pequeno, né, estava quente. A mãe pegava dois copos e jogava água num copo no outro para esfriar a água, para ficar morna. Vocês tiveram isso na infância de vocês? E minha mãe cansou de fazer isso, né? Então você tempera a água, né? Você vai jogando um copo para o outro copo. Então ela está fazendo exatamente isso. Ela está com os dois cálices que não é nem para a esquerda nem para a direita, é equilíbrio, né? Amornando, equilibrando, deixando mais suave, né? Aí ela é um anjo, então é uma mulher bonita também, ela tá, e tem a figura da água, né? A água também traz essa coisa, né, do limpo, né, da limpidez, né? Bom, então essas quatro são os quatro principais arcanos
que usam o arquétipo, e a gente pode observar, inclusive, na imagem deles, né? É muito legal que o tarô cabalístico, foi até a Maria Lúcia que observou, o cachorro está mordendo as partes traseiras do louco, ele puxa o, o calção do louco, então é muito engraçado, né? Então é bem uma coisa bem pura mesmo, né? Ô louco, vai com calma, né? E agora os arcanos menores, né? Então a gente tem o 2 de copas, que é confiança pura no encontro, laços sinceros. Vocês vão ver que o 2 de copas, deixa eu já até mostrar para vocês, é um casal, tá? Então, laços profundos, né? Laços puros no encontro. Olha aqui. Tem um deck, esse deck aqui não parece ser uma mulher e um homem, tá? Parecem ser 2 homens. Tem alguns decks que você olha, é meio ambíguo, tá? Mas esse aqui não, ó. Esse aqui já tem o homem e a mulher. Então, o 2 de copas vai trazer essa pureza do encontro, do casal, tá? Aqui, ó, 2 golfinhos, né? Também se encontrando, enfim. Aí você tem aqui o 6 de copas. O 6 de copas, olha lá a nostalgia que eu falei para vocês. Nostalgia, pureza, lembranças da infância, a inocência em sua forma mais doce. Então, vamos ver o 6 de copas. Olha só o que tem na foto dos decks do 6 de copas. Crianças. Crianças estão com flores, estão num lugar, estão brincando, né? Então, olha que interessante o 6 de copas. Ele traz aqui a nostalgia de quando a gente era criança, né? Enfim, então é muito significativo também você olhar o deck, né? Olhar a carta. Depois a gente tem aqui o 10 de copas. O 10 de copas já é uma coisa mais do casamento, tá? Do encontro, da pureza do encontro do casamento, da confiança no lar, do amor, né? Então, o 10 de copas é final de ciclo do 10. Olha aqui, o primeiro deck é o do mitológico, eles casaram e tem 10 cálices, né? Então, é uma figura bem significativa de equilíbrio. Já esse outro deck, olha que bonito esse outro deck, tem até um filhinho aqui, né? Um casal de camponeses, né? E aqui, se vocês repararem, esse último deck do 10 de copas, tem o arco-íris, assim, eles estão muito felizes, né? Estão com as mãos para cima, felizes, as crianças brincando. Então, aqui é o lar, é a família, é a pureza do lar, a pureza da família, tá? Aí a gente tem do ouros, né? Então, o 4 de ouros, ele traz luz, confiança no que se tem, segurança simples. Então, vamos ver o 4 de ouros, tá? Não sei se quando ele fala segurança, não sei se vocês estão percebendo que ele está agarrando o pentáculo, ele está segurando o pentáculo, tá? Eu não gostei de nenhuma desses 2 decks, tá? Eu achei assim, passa a conotação do egoísmo, mas se você olhar para o lado principalmente esse aqui, olha, você vai ter um monte de joias, tem ouro, tem cristais, né? Tem a abundância da árvore, né? Então é nesse sentido que ele fala, ó. É o sentido da confiança no que se tem, o que se tem, a segurança simples, né? Não preciso de mais nada, só isso já me satisfaz. Mas olha, depende também da leitura, porque eu posso tirar 4 de ouros e achar que está havendo uma atitude egoísta, né? Porque ele está segurando o pentáculo de uma forma egoísta, né? Né? Bom, 7 de ouros, paciência e fé no crescimento natural. Então, 7 de ouros, aqui o 7 de ouros, né? Na verdade, você tem
os 7 pentáculos, né? E você tem uma coisa de crescimento natural, quer dizer, na história do mitológico, é uma trajetória dessa pessoa construindo a parte financeira dela, a parte de prosperidade. Então, no 7, ela está até tendo ajuda da rainha. A rainha está até dando um pentáculo que está faltando. Nesse primeiro deck aqui, tem a figura da balança, né, do equilíbrio, e como a Idade Média, olha só que engraçado, né? Esse deck provavelmente é da Idade Média. Você tem os mendigos aqui, né? Então, você dando ouro para os mendigos, sendo a bondade que eles achavam que era a bondade, né? Enfim, mas o 7 de ouros também vai passar essa imagem, né, do arquétipo do inocente. Espadas. Olha, adoro o carta Normalmente, os pajens, que são os valetes, eles são muito ligados ao inocente, principalmente o pajem de espadas e o pajem de paus, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o pajem de espadas. Olha lá. Ele é um jovem. Aqui, olha, essas duas cartas aqui, ele já está um pouquinho maior, mas essa daqui, ele é uma criança, tá vendo? E ele está soprando, ele tem uma ingenuidade, apesar de que aqui ele está soprando tempestade, né? Então, ele não está nem sabendo o que ele está fazendo, ele está criando, às vezes, caso, mas sem saber, né? Então, os pajens, né, o pajem de espadas, ele vai trabalhar o inocente na curiosidade ingênua, o olhar infantil que pergunta e aprende, tá? Porque espadas, lembra que espadas é pensamento, pensamento é intelecto. Então, é aquele olhar ingênuo, curioso, né? Ele quer saber para aprender. Né? Ah, por que sim? Ah, por que não? Então, é aquela criança que fica perguntando o tempo todo, né? E você tem que ter respostas na ponta da língua, né? E aqui o pajem de paus. O pajem de paus ele vai trabalhar, trazer um espírito aventureiro, a confiança no novo, o entusiasmo. Então vamos lá, ó. Vamos ver o pajem de paus, ó. Dessa figura é uma criança, ela está com uma tocha, que é um novo, criativo, né? E aqui ele já está um pouquinho mais adulto, né? Então, você percebe que a roupa deste aqui é mais elaborada, desse pajem, do que a do pajem de espadas, ó. Tá? É uma roupa mais chique, vamos dizer assim, né? Mas a gente vai estudar os decks, né? Quando a gente pegar as cartas, a gente vai estudar o que aquele deck quis dizer. Por exemplo, esse deck aqui do Valete de Paus, né, que em alguns tarôs é o pajem, tem 3 pirâmides aqui atrás, ó. 3 pirâmides. Isso a gente vai estudar, o porquê das pirâmides, né? Ele pega a simplicidade, né, do paus, ele pega um pedaço de pau mesmo, não é uma árvore, tá? E aqui o fogo, né? No mitológico, ele traz o fogo da criatividade, né? Enfim. E aqui, gente, a última carta, então, é o 4 de paus, que vai trazer alegria simples, celebração, inocência compartilhada. Então, vamos ver os decks que eu peguei aqui. Então, eu não achei nada disso. Inocência compartilhada, tá? Mas está dizendo aqui, o que é legal nesse deck aqui, ele tem os 4 elementos aqui, vocês estão vendo? Esses triângulos, cada triângulo significa um elemento, né? Água, fogo, terra e ar. Né? Depois eu passo para vocês a tradução, né? A legenda. Aqui, como é que ele falou? O que ele falou aqui?
Deixa eu ver. Alegria simples, celebração, inocência compartilhada. Então, aqui tem uma celebração, ó. Principalmente nesse deck aqui, eles estão celebrando, né? Aqui é uma inocência compartilhada, o que me passa a sensação de que é a primeiro encontro amoroso dessas pessoas, né? Eles são inocentes, é como se fosse a primeira vez, né? Parece que é uma mulher e um homem, né? E aqui, ó, a celebração que eles estão com as flores na mão, né? Com a mão levantada e tem o número 4. Mas veja, é o que eu falei para vocês. Cada deck tem a questão do ilustrador também, né? Às vezes o ilustrador tem uma ideia, né? Que é arte, né? Vai saber. Mas eu quero ver dos gatinhos aí. Bom, então vamos parar um pouquinho. O Jerry, mostra para mim o 10 de copas dos gatinhos. Vê se você acha aí. Ou qualquer carta aí dos gatinhos. Ó, para quem não sabe, existe em Barcelona o Museu do Tarot, tá? Tem em Barcelona e tem, acho que em Sevilha, se não me engano. Tem inúmeros tarôs, inúmeros. E depois eu vou passar, vou colocar no grupo para vocês um videozinho, porque até para quem for para a Espanha, né, é legal para fazer como turismo, né? Tem um monte de brasileiro que vai lá e tem vários tipos de tarô, né? A Cher está procurando. Então, gente, não é um arquétipo de se falar muito, porque ele por si só já fala, né? Não tem muita complicação nesse arquétipo. E o que eu queria dizer para vocês é que a gente encerra com esse arquétipo, a gente encerra então os 12 arquétipos. Agora, a gente tem, vou pedir mais uns 10 minutinhos para vocês, porque eu coloquei uma análise da família, vou contar a história para vocês da análise da família, e que saiu, uma das cartas saiu o arquétipo do inocente. Então, vou colocar para vocês poderem analisar, tá? Vamos lá. Vou fazer uma perguntinha para você. Ó, Alegria simples. Tem várias coisas que você põe esse simples. É porque assim, o básico, é porque é o. Não sei, o que, é que, se que é? contentar com o mínimo, Ah, o básico, tá? É a alegria do que você tem, que é a questão assim, se eu tenho, não sei se você viu, um deck, o cara está segurando os pentáculos com ele, então é o que ele tem. E no outro deck, além dela estar segurando, ela está debaixo de uma árvore cheia de fruta, que é prosperidade. Em volta dela está cheio de joias. Então, a alegria a alegria simples, é a alegria do que você já tem. Você se contentar com aquilo que você tem, com aquilo que você é, sem sofisticação. E tem tudo a ver com esse arquétipo. Que quando você fala da pessoa inocente, ela gosta do que ela é. Né? Você pega o louco, por exemplo, o louco tem uma trouxa na mão, um cachorro pulguento, né? Um caramelo qualquer, e ele está feliz da vida, ele não está nem aí. Ele está seguindo o caminho dele. Está descalço, a calça está rasgada, o cachorro está latindo. Então, essa alegria simples a alegria do que você já é e do que você tem. Nada além disso, tá? Que é o básico, né? E é muito legal isso para o arquétipo do inocente. Então, eu vou contar a historinha para vocês agora. Se não der para a gente analisar hoje, eu passo para vocês e a gente analisa. Mas acho que vai dar assim para analisar, para não ficar só no teórico, tá? olha lá os gatinhos, Cris. Deixa eu ver, peraí, deixa eu desinterromper aqui. Qual que Ai, é meu. esse é o 10? 10 de copas? Ah, que lindo. Fala alguma coisa, Thierry. Abre o microfone, Thierry. Deixa eu dar destaque para ela, peraí.
Mostra, Thierry. Pode mostrar. Ah, que lindo! É a família, tá vendo? Ele é É, e tem os 10 cálices. taça. As dos dois gatinhos têm filhinho, né? Aí parece que o Tem o papai filhinho. Lindo! Tá vendo como é E que esse muda o outro desenho, mas o arquétipo não muda? é, Deu para perceber é, isso? Né? Então, eles vão pegar, por exemplo, o gatinho e vão fazer a família do gatinho, o cachorro, a família do cachorro, e assim sucessivamente, né? que Então, bonito. é muito bonitinho. Uhum. Até é legal para quem é artista, para um dia, se quiser fazer o seu tarô, Ô, tá? é. Cris, Oi, fala, Mauro. você não vai querer saber do que eu pensei agora, que você falou, pega o cachorrinho, faz do cachorrinho e tal. De quem que eu pensei? Uns burrinhos. Fazer uns burrinhos. Ah, não, Mauro. Burro não dá. É, Olha o então. outro, Cris, olha o Olha outro. o outro, o que que é? Ah lá, ó, tá vendo? Aí já é uma obra de arte, né? 10 de copas, né? Você vê que tem a família aí. Ah, tem até um cachorro ali no pé, É, né? Ô, Mauro, só se for o burrinho lá daquele do Shrek, tá? É do Shrek, é, ué. Do Shrek é legal. Tem, né, a família do Shrek, vocês viram? Aí é É uma muito legal. graça. Ah, o burro casa com o dragão, né? Olha, Ah, é verdade. Sai os burrinhos Os voador, burrinhos né? voador, que solta, Soltando solta, fogo. solta fogo. É muito legal. Deixa eu tirar a. o nome do Shrek, né? Também é uma graça. Os nenezinhos. Os nenenzinhos do Shrek, né? Então. Mas, ó, não sei se vocês repararam, a Cher mostrou o tarô dela, muda o desenho, mas o arquétipo e o significado não muda. Tá? Às vezes é é, difícil, porque, por exemplo, como eu vou mostrar para vocês tarôs de 1400, 1700, 1600, tem coisa que vocês vão olhar ali que vocês não vão entender, porque não faz parte da nossa. A gente não estava vivendo aquilo, né? É o que eles estavam vivendo. Então, né? Sei lá, eu não sei como é que seria o 10 de copas da Rita Lee, depois eu vou procurar no Ritarô. A devia estar toda colorida, Ah, feliz, né? é, Enfim. Bom, vamos lá, gente. Eu vou colocar então aqui a nossa análise de hoje, tá? Bom, a história é a seguinte: foi uma pessoa que está muito preocupada com a família dela e ela teve assim, ela quer saber o que que vai acontecer com a família dela, né? Que ela está muito apreensiva. E aí, na hora de tirar a carta, a pessoa optou, né? A pessoa que vai tirar o tarô optou por fazer presente, passado e futuro, tá? Passado, presente e futuro, tá? 3 cartas. Uma carta para o passado, tá? Uma carta para o presente, uma carta para o futuro imediato. Bom, da carta do passado caiu o diabo. Na carta do presente caiu a estrela. E na carta do futuro imediato caiu o pajem de espadas, tá? Então, olha só, o diabo tem um lado positivo, que é energia, paixão, instinto, desejo, magnetismo pessoal, prazer, sedução, coragem para encarar a sombra, consciência dos seus apegos e transformação através da verdade interior. Então, o diabo, do lado positivo dele, ele olha para uma carta que mostra que você consegue olhar para a sua sombra. Tá? Ele é uma carta, ela é positiva e negativa, vamos dizer assim, né? Desejo, ele tem prazer, sedução, e o lado sombrio da carta do diabo é
prisão, aprisionamento, dependência emocional, financeira ou química, manipulação, ilusão, medo, obsessão, controle, relações tóxicas, autossabotagem, prazeres excessivos, culpa e escravidão a padrões. Então, a pessoa tirou o passado e saiu o diabo. O que vocês diriam para ela? Como que está a família dela com essa carta do diabo? Eu diria, eu pegaria magnetismo pessoal. Eu diria que existe uma pessoa que está chegando na família que tem um magnetismo pessoal muito forte e você precisa ter muito cuidado para não ficar dependente emocionalmente ou financeiramente dessa pessoa. É. Então, esse é o passado recente, né? O que está rolando. É, Tá? é. Jerry, você tem alguma outra análise? Não, eu me distraí um pouco aqui, não tem não. Não? Tá. Se eu fosse fazer essa análise, eu falaria que existe um padrão de dependência emocional nessa família, no passado, tá? E essa família tem relações tóxicas no passado recente, tá? Eu já iria, porque assim, depende do humor da pessoa, como a pessoa está te procurando. Se ela já vem para você falando, olha, estou com problemas na minha família, então eu já iria muito mais pendendo para o lado sombra do que para o lado luz, apesar de que a Thelma foi para uma palavra-chave muito interessante, que é o magnetismo pessoal, que pode ser uma dependência dessa pessoa na família. Não tinha pensado nisso, então muito bom. Bom, aí vamos tirar o presente, vamos tirar uma carta para o presente, que é a estrela. Então vamos ver aqui o lado da estrela. O que está acontecendo? Isso é o que estava acontecendo com a família dessa pessoa, o diabo. Agora, o que está acontecendo no presente? Como que se apresenta esse presente? Então, a estrela, o lado luz, esperança, fé, inspiração, cura, renovação, pureza, que é todo o arquétipo do inocente, não é isso? Na estrela? E É. no lado sombra, é você exagerar, né? Por exemplo, ter muita ilusão, né? Passividade, achar que vai dar tudo certo, depender da sorte, não fazer nada. O que vocês falariam para essa pessoa, da família dela, no presente? Eu acho que continuando naquela linha, É, você precisa ter uma clareza espiritual e uma conexão com o divino muito grande, porque senão a sua tendência é fugir da realidade e e- ficar frágil emocionalmente. ótimo. Então, você continuou na tua linha de É, leitura. Tá. Na minha linha de leitura, como essa família ela era muito confusa, né, com relações tóxicas, eu já acharia que agora, no presente, o presente apresenta uma cura, uma renovação dessas relações tóxicas. Só que eu tenho que tomar cuidado para não ficar só achando que isso vai dar certo e não fazer nada. Eu vou ter que atuar nessa relação dessa família, né? Porque ele fala aqui, ó, dependência da sorte e passividade. Então, vai para essa família se curar, melhorar, porque a carta é uma carta otimista, né? Ela precisa ter fé, mas não pode ser a fé cega. Eu tenho que fazer alguma coisa, atuar nessa família. Talvez eu seja a pessoa nessa família que vai fazer a família se curar. Entendeu? Tá. Agora, e você, Cherry, você tem alguma opinião? Não, eu acho que os dois lados, luz e sombra,
para atualização do esclarecimento dessa família, que ela já foi alertada pela falta de confiança, pela ingenuidade, pela passividade, e agora elas estão descobrindo que existe possibilidades de lidar com as duas situações. Sim. Então, é fortalecer essa dualidade nessa família, ver, alertar que elas têm uns problemas, que elas têm falta de confiança, falta de clareza espiritual, falta de conexão, falta de autenticidade, falta de busca da verdade interior que elas estão descobrindo agora. E, ao mesmo tempo, isso é um lado luz delas, mas que também agora o lado sombra tem que ser anexado ao lado luz para ver um equilíbrio. Então, Ótimo. não é apagar o lado luz, E nem o lado não sombra. dizer que é exagerado e nem diminuir o lado Lado sombra, sombra. porque, na verdade, tem que ter a fragilidade emocional é tão grande, a falta de fé, o auto-engano, a passividade, a falta de ação. Então, tudo isso agora tem que ser equilibrado, o lado sombra e o lado luz. Tá. Agora, nós vamos falar do futuro. Parabéns para as duas. Eu não chamo o Lucas porque o Lucas acho que está em trânsito, né? Não sei se tem mais alguém aí que quer comentar. Agora, gente, é o futuro delas, dessa família, né? Então tem todo o potencial para essa família se curar no presente, né? Como vocês colocaram. Agora saiu a carta do Pajem de Espadas. E o Pajem de Espadas, ele é curioso, ele tem uma comunicação aberta, ele busca conhecimento, ele lembra que eu mostrei para vocês do Pajem que ele é curioso, ele quer saber novas ideias, ele quer descobrir, ele tem um espírito investigativo, né? Mas, ao mesmo tempo, precisa tomar cuidado com o questionamento agressivo, tá? Ou uma vigilância exagerada. Então, eu queria ouvir a Thelma, qual a análise da Thelma para essa família no futuro, com o Pajem de Espadas. Tá. Eu diria que as informações estão muito claras, chegaram muito claras para você com as outras cartas, né? E você tá cheio de novas ideias, ao mesmo tempo uma sede de aprender muito grande, né? É, Só que vamos ter cuidado para que seus questionamentos sejam saudáveis e não agressivos. E preste atenção nessa vigilância exagerada, que você está usando para equilibrar tudo isso. Ah, ótimo. Cherry, você Não, eu continuou, acho que ela continuou na a linha. Thelma, a Thelma colocou bem. Então, alguns comportamentos devem ser observados pelo lado luz. Quer buscar descoberta, não se, eh, não dispensar as novas descobertas, estar com o espírito investigativo sempre atento, a- prestando atenção nos detalhes, em suma, estar presente na observação do que está ocorrendo na vida dela, dessa família, Sim, mas, ao mesmo tempo, equilibrar o outro lado, não fazer isso, buscar esse equilíbrio com mudanças de comportamento exageradas, não ouvindo os conselhos, as pessoas, não perceber, dispensar a percepção que a família tem a respeito dos acontecimentos e também não dispensar a percepção que elas podem receber de outros observadores. Então, equilibrar
essas percepções. E também não exigir é, que tudo seja provado, suspeitar de coisas sem provas, julgar levianamente, parcialmente. Então, estar atento para julgamentos imparciais parciais. e, em suma, em equilíbrio total. Tá, agora percebam quanto tempo vocês demoraram para fazer essa leitura. Porque, veja, eu posso mandar para vocês as palavras-chave resumidas de cada carta, que é o que eu vou fazer. No máximo 3, 4 palavras, 5 palavras. Ou eu posso mandar para vocês, que eu vou mandar, o lado luz e o lado sombra da carta, né? Só que na hora que você está lendo o tarô, é que eu ajudei vocês, eu resumi um pouco a situação. Então, vocês vão ter que avaliar de que forma vocês vão ler, né? Então, minha leitura é um pouco mais demorada. Minha leitura é bate-pronto, entendeu? Porque eu vou usar as palavras-chave, tá? Mas vocês perceberam um tipo de leitura diferente hoje, que é passado, presente e futuro. Muitas pessoas fazem essa pergunta. Fala assim, eu queria saber o futuro da minha família. Eu queria saber como é que tá, o que está acontecendo na minha família que eu não consigo entender o que está acontecendo no presente com a família, tá? Então, vocês perceberam que eu peguei 2 cartas do arquétipo do inocente, que é a carta da estrela, que é uma carta otimista, né? E a carta do pajem de espadas, que é uma carta da curiosidade, da, do inocente curioso, né? Que ele está querendo entender melhor, né? No caso, eu analisaria o seguinte: procure entender melhor a sua família. Veja, traga coisas novas para a sua família para você buscar a cura da família no futuro próximo. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou ler para vocês uma análise dessas 3 cartas. Qual foi a análise, tá? Tá aqui, ó. Então, o diabo representa prisões, vínculos tóxicos ou relações de dependência. Na família, pode indicar um período que havia conflitos, manipulações, padrões repetitivos ou mesmo excesso de controle. Pode simbolizar também vícios, segredos ou situações que prendiam emocionalmente os membros, dificultando a liberdade. Então, aqui, resumindo, no passado, a energia dessa família, por conta da carta do diabo, era uma energia pesada, de apego, de falta de clareza no relacionamento e pautado no medo e na culpa. Então, essa é a análise, né? Que eu peguei uma análise dessa carta. Aí, no presente, a estrela. O renascimento emocional está em curso. Mostra cura, esperança, reconciliação, fé no futuro e desejo de harmonia. Então, mostra uma melhora dessa família, dessas relações tóxicas. A estrela traz a fé, a coisa boa, que pode ser curada. Indica que, nesse momento, há abertura para restaurar a confiança e limpar feridas antigas. Também sugere maior espiritualidade, acho que quem falou da espiritualidade foi a Thelma, né? De usar a espiritualidade, acho que a Cherry também, e conexão verdadeira entre os membros da família. Resumindo, nesse momento, é o momento de transparência, confiança e suavidade, como se fosse uma luz depois de um período de escuridão. Agora vamos para o futuro. O futuro imediato, página de espadas, representa novas conversas, esclarecimentos e descobertas. Pode ser que alguém na família traga à tona verdades que estavam ocultas, ou que comece a haver mais diálogo franco, ainda com certa imaturidade ou insegurança, porque ele é pajem, né? Ele é jovem. O pajem é aprendiz. Isso mostra que a família está aprendendo a se comunicar de forma diferente, embora ainda haja curiosidade
vigilância ou até desconfiança. Resumindo, o futuro próximo sugere conversas importantes, trocas de ideias e busca por clareza. Acho que você que falou, Tia, a clareza, né? Mas pede Hum. cuidado para que as palavras não sejam usadas de forma cortante. Então, aquela comunicação abusiva, né? Você se comunicar de uma forma agressiva, tá? Bom, enfim, é isso da nossa aula. No final do material, vocês vão ter aí as cartas que eu vou voltar na próxima aula, eu vou falar de cada carta de arquétipo. E uma observação: eu não vou falar mais só sobre os arquétipos do Jung. Arquétipo não precisa ser do Jung. O Jung fez um estudo de arquétipos, mas eu posso pegar, por exemplo, os arquétipos do Egito. Se eu quero falar sobre uma mulher poderosa, eu pego o arquétipo de quem do Egito? Cleópatra. Cleópatra, tá? Então, arquétipo não é só o Jung que desenvolveu. Existem arquétipos da Cabala, existem arquétipos do Egito. Então, agora vocês vão perceber que quando eu falar de arquétipo, eu vou falar de maneira geral, não só do Jung. E do Jung é legal porque do Jung ele é ilustrativo. Ele mostra, né, alguns arquétipos muito significativos que a gente convive no dia a dia. Mas arquétipo é todo padrão que a gente observa de comportamento. Tá? Pode ser, esse padrão pode vir de vários lugares, de várias coisas. Tá? Então é isso aí, gente. Eu queria saber se vocês gostaram dessa leitura aí, esse novo tipo de leitura, passado, presente e futuro. Pode ser uma opção para vocês, né? De uma leitura mais rápida, né? Às vezes a pessoa pede para tirar uma carta, às vezes a pessoa pede para tirar uma carta e outra carta para confirmar, e a gente vai entender agora os tipos de leitura. Só peço que cada um se adapte ao tempo da leitura do tarô. Não existe uma fórmula mágica. Eu não gosto de ler correndo. Eu leio a carta, eu analiso, eu pesquiso, aí depois eu passo o resultado para quem eu leio, para quem eu li. Mas tem gente que tira na hora a carta e fala. Já está mais acostumado, ou prefere uma abordagem mais rápida, tá? Então eu queria ouvir de vocês, né, que estão participando. Não sei quem que é esse Samsung aí, não sei se é da Luzelma, mas eu queria ouvir você, Thelma e Cherry, o que vocês acharam da aula de hoje? É do Lucas. Ah, deve ser do Lucas, tá? Bom, o que vocês acharam Achei da aula? muito bom. Cristina, foi muito boa. Não, essa condução da aula que você fez de colocar uma história e nós debruçarmos sobre essa história, sobre esse fato, e tentar indicar uma solução ou mostrar a nossa percepção e dialogar com o consulente. Então, gostei muito do presente, passado e futuro. Isso foi muito bom em termos de temporalizar a situação e dar uma posição assim firme para o consulente. Eu acho que é uma abordagem excelente. Tá, né? Vocês que vão depois construir a abordagem de vocês e o atendimento de vocês. Tá? E eu Uhum. ainda usei a família, que é a casa 4 do quê? Da astrologia. Também. Eu usei, por isso que é integrado. Então, eu joguei a família no meio, tá? Thelma, queria saber a sua opinião. Ô, Cris, eu tô adorando. Por exemplo, hoje eu me identifiquei bastante com esse personagem, não sei por quê. Imagina! Tudo é luz, tudo é luz. Ó, mas eu tô crescendo, tá? Dentro do tarô. Não, mas aí você vê que tem o lado sombra, e às vezes o lado sombra não é ruim, ele é só um aviso.
Interessante que a semana passada, acho que eu e a Malu tivemos essa ideia. Eu não conseguia falar o lado sombra. Eu Sim, não conseguia falar o lado sombra. Não vinha o lado sombra. Eu falei, bom, eu não sei fazer o lado sombra. A Malu teve a mesma percepção. dificuldade, é. Aí, hoje saiu naturalmente. Hoje deu para fazer assim, ó. Hoje fez um. Ah, sei lá. Casou, né? Você conseguiu identificar. Então, mas assim, eu vou facilitar para vocês, porque eu vou mandar vários tipos de leitura e vários tipos de tabela, e cada um vai adaptar a sua leitura, né? É, Então, eu uso, às vezes, eu tenho uma tabela rápida aqui. Então, eu já estou um pouco acostumada com a tabela rápida, tem no máximo 6 palavras-chave, e eu consigo interpretar. Futuramente, no meu tarô, eu vou colocar as palavras-chave na carta, que aí vai facilitar mais ainda, não tem que consultar nada, né? verdade. Tá? Então, gente, Da eu, Cris, eu quero. então a semana que vem já vamos começar firmes e fortes com o tarô mesmo, tá? E não que a gente não tenha falado de tarô, a gente tentou mostrar para vocês essa integração, né? Por isso que a gente Ô, está Cris, falando tarô integrado. Fala, tá? Cherry. Cris, eu queria saber, a partir de quando nós vamos pagar as aulas? A partir do mês de outubro. Ah, do mês de outubro? Mês É, de outubro é agora. semana que vem. Eu Ah, vou dar tá. aula no dia 30 de setembro, mas vocês vão pagar até o final do mês de outubro, vocês pagam. Do jeito que vocês estão acostumados com o Heitor. Tem gente que paga até o dia 10, tem gente que paga no dia 30. Depende de Tem cada um. gente que atrasa, tem gente que atrasa. Normal, normal, tá bom? Mauro, era isso. Muito obrigada. Até a semana que vem para quem continuar com a gente. As aulas vão ficar disponibilizadas na Algarve, né? O material para quem assistiu, quem precisar do material. E nas aulas pagas, eu vou dar mentorias individuais e em grupo. Então, tem mais esse adicional aí que vai ajudá-los, né, nas leituras, tá bom? Ai, meu Grande Deus, Tá beijo. bom. consegui. Durmam com Deus, Você fiquem com também. Deus, Você também. durmam com Eu falei Deus. para vocês que vocês até dezembro iam ler, vocês não acreditaram em mim. Ai, não, não é que não acredito em você, acho que a gente duvida de. Eu, por exemplo, duvido de mim. Não, não é que eu não acredito Mas em você você. vê que tem muita coisa que dá suporte, entendeu? E Cai, né? aí você, com o suporte que você tem, com a sua intuição, a sua experiência de vida, você consegue fazer uma excelente leitura, né? Até ajudando essa pessoa, né? Que está É, lá lendo, né? Beijo, beijo da Cris. Mauro, Beijo, pode encerrar, beijo para Mauro. todos. Legal, Para legal, todos. Tchau, legal. Tchau. tchau, Mauro. Obrigado a todos aí, boa noite. Boa noite. Tá aí, pessoal, ó, encerrando a 12ª aula do tarô integrado da Cris. E já na semana que vem já começa a aula de leitura mesmo, a aula já, porque essa daqui foram as 12 cartas que ela leu e ensinou pra gente aí Os como funcionam arquétipos, os as arquétipos. cartas do tarô, certo? E aí, os arquétipos, igual a Cris falou aí, né, Cris? Os arquétipos. E a semana que vem já começamos a aula do tarô mesmo. Vocês vão começar a ler tarô, hein? Que chique! Muito bom. Parabéns a todos aí. Muito obrigado pela presença de todos. São 20 horas 40 minutinhos. Lembrando que o nosso basquete ganhou de novo hoje contra o Rio Claro, deu um show na quadra e Franca continua a capital do basquete. Vamos lá. Algarve News, despedindo de vocês nessa câmera aqui. O que eu posso dizer para todas que estão aqui, a Sherry, a Thelma, a Cris, tem o Lucas, Lucas, né? O Lucas. Lucas está ali. O Lucas está em movimento. Você vê ele ali, você não sabe onde está, não, mas ele está em movimento ali. Está ali.
Um grande abraço a vocês, uma boa noite. Sejam sempre bem-vindos ao Algarve. Para você que está online, muito obrigado pela presença junto com a gente. A Lucelma Nunes está aqui, gostei muito. Hoje também consegui fazer uma ligação do lado luz e sombra. Adorei. Ah, que Tá certo? bom! Uhul! É isso aí. Pessoal, então por hoje ficamos por aqui. Nessa câmera aqui é o famoso tchau, fui! Pronto, pessoal. Podemos falar agora, estamos Peraí, fora do ar. Não,